A preposição de, ela propõe uma ampliação, olha, ampliação ampla, mesma coisa, né? Em qualquer grupo, independente de sua finalidade e especificidade. Então, quando eu falo técnica de grupo, eu não preciso saber quem são as pessoas que estão envolvidas nesse grupo, porque é uma técnica que se utiliza em grupo. As técnicas, quando aplicadas sem o alicerce de uma teoria e uma perspectiva metodológica que está ligada à teoria, elas desconstroem o espaço. Deixa eu ver isso aqui, está me atrapalhando isso aqui. Desconstrói o espaço. Olha, toda vez que vocês forem trabalhar com uma técnica de grupo, eu tenho que ter o conhecimento mesmo, eu não sabendo quem são os participantes. Eu tenho que ter o conhecimento da teoria e também me embasar nas metodologias aplicadas, necessárias para ela, tá? Não é porque é uma técnica de grupo, eu não preciso ter conhecimento, pelo contrário. A teoria das técnicas de grupo, elas são muito importantes. Eu estou olhando para baixo, eu tenho que olhar para cá. E aí nós temos a do, a preposição do, para dar à expressão a intensidade, a versatilidade que precisa. Quando eu falo do grupo, a dinâmico, a técnica do grupo, apenas como técnica, independente do método e da teoria, destitui de implicações sociais, psicológicas mais amplas. Então, quando eu falo técnica de grupo, ou técnica do grupo, o do grupo, eu tenho que conhecer o grupo. Então, ele fala, considerar a dinâmica dos grupos, apenas como técnica, independente do método e da teoria. Não, eu preciso sim conhecer qual é a realidade do meu público. Então, eu tenho que conhecer a técnica, mas eu preciso conhecer os participantes deste grupo. Porque quando eu vou escolher, hoje, gente, a gente fala técnica de grupo, dinâmica de grupo, jogos de grupo, está relacionado às técnicas, tá? Os três. Mas a teoria é o que eu preciso conhecer a técnica de grupo. A técnica do grupo, eu tenho que conhecer a técnica e os participantes desse grupo. Deixa eu dar um exemplo. Se eu estou participando, vou aplicar uma técnica no grupo de escolaridade, vamos falar assim, ensino fundamental. Quando eu falo escolaridade e ensino fundamental, eu não estou dizendo completo. Ele pode vir com quarta série, que é quarto ano, quinto ano, sexto ano, até o nono ano. Então, quando eu vou separar essa técnica, vou elaborar essa técnica, eu vou adequar essa técnica, eu estou querendo dizer que a minha técnica, eu não posso colocar atividades que exijam muita interpretação. Claudineia, mas ele pode ser ao ensino fundamental na série e ler bem, escrever bem? Claro, mas eu tenho que verificar, eu tenho que saber que existem outros participantes e que as técnicas aplicadas, elas devem respeitar as diferenças de todo o grupo, ok? Técnica sem método e teoria é cegueira intelectual. É muito pesado falar sobre a técnica sem método e teoria é cegueira intelectual. Quando nós pegamos uma técnica de grupo, eu pego a técnica, tá? Eu tenho a teoria já, eu pego a técnica, vejo o nome dela e falo assim, esta aqui para mim serve, então eu vou aplicar essa. Eu não leio, eu não procuro entender quais são os instrumentos necessários, recursos que eu vou precisar, eu não me preocupo qual é o público que eu vou precisar. A escolaridade, a formação deles é muito importante. Eu estou aplicando de uma forma cega. Eu posso, vamos falar do grupo terapêutico, não vou falar nem do operativo. Se eu aplicar no grupo terapêutico, é um problema muito sério. Por quê? Porque eu posso frustrar aquele participante. E no grupo operativo, eu posso perder o participante. Tanto um quanto o outro é muito importante, mas o grupo operativo, ele é mais focado naquele momento, na tarefa, então eu consigo, né, ter, assim, um controle, entre aspas, melhor.
Agora, o grupo terapêutico, lá a gente fala, olha, é terapia realmente. Então, é muito preocupante quando você vai aplicar uma técnica de grupo cego, sem conhecer o método, sem conhecer a terapia, sem conhecer os recursos necessários, os instrumentos necessários. Cada indivíduo e cada participante, quando é um grupo, eu tenho que entender que eu tenho a Claudineia, mas eu tenho que entender que eu tenho a Aline, eu tenho a Beatriz Mariana, eu tenho a Beatriz Rodrigues, eu tenho o Dario, eu tenho o Eduardo. São indivíduos totalmente diferentes. Então, eu não posso desenvolver uma técnica pensando só na Claudineia e na Aline, sendo que eu tenho os outros participantes. Uma vez que eu só me procuro desenvolver e aplicar e conhecer uma técnica focada em 2 participantes, sendo que no microgrupo nós falamos em 15, eu estou aplicando de forma cega. É nesse sentido que denomina-se este campo dinâmica dos grupos e não de grupo, apenas por sua prática e não por sua teoria e método. O que se observa é a transformações, aqui eu vou até perguntar assim, ó, nós temos observado, né, principalmente vocês que têm, a maioria são muito jovens, o que se observa é que as transformações econômicas, estão me ouvindo? Sim. Ah, então estão quietinho? Sim. Sim. Estão todos no celular olhando. Sim. Sim. Estão todos... Sim, também? nossa, na sua cara, a senhora tá linda de óculos. De novo. É. Obrigada. Ó, isso aqui não pode passar. Ó, o que se observa é que as transformações econômicas, tecnológicas e culturais na sociedade, ela tem promovido mudanças significativas na nossa forma de perceber, pensar e agir. Como que nós podemos citar um exemplo dessas transformações que aconteceram? Quais são na intervenção grupal? Quais são, gente? Vamos lá? O Dario tá aí, né? Não, ele só deixou ligado. Vamos lá. As transformações, elas aconteceram de uma forma tão significativa para nós, que eu vou até dar um exemplo de uma técnica que nós aplicamos, e eu vou aplicar até essa técnica nos últimos dias de aula nosso. E que nós temos que desenvolver muito, temos que ser muito práticos, muito estratégicos, quando uma situação dessa acontece. Nós, antes, dentro das empresas, não se valorizava, né, um indivíduo, não é que não se valorizava, não, esquece. Não se tinha, assim, a visão da importância do indivíduo que apresenta uma deficiência física durante esse processo de uma aplicação de grupo. Como que se fazia, digamos assim, há 15 anos atrás? Ele não participava, era dessa forma. E isso é uma exclusão. Isso não pode acontecer. Então, nós estávamos aplicando uma técnica de grupo que é da mão. Vocês vão aprender isso, tá? E eu sempre trabalho, eu gosto muito de ser observadora. E tinha a coordenadora, que é minha colega, que é minha amiga hoje, e eu como observadora. E nesse meio tempo, eu precisei sair, assim, 2 minutos fora da sala para pegar alguma coisa que estava faltando no material. Quando eu retornei, eu fiquei assustada. Ela não tinha pedido para que desenhasse a mão. Pelo contrário. Pediu que o papel fosse um espelho, e naquele espelho você escreveu os adjetivos das pessoas, que eu até assustei. Falei, o que aconteceu? Perguntei para minha colega, ela me respondeu assim, Clau, tem uma que é deficiente da mão direita e não consegue escrever muito com a mão esquerda, como que eu faço? E ela teve um feeling, ele foi tão estratégico, tão sábia, tão assertiva, que é isso aí. Nessas transformações que aconteceram dentro da nossa sociedade, nós temos que aprender a trabalhar com as diversidades. E esse é um exemplo da diversidade. E é uma mudança significativa que aconteceu. Mãe. Aí nós vamos falar com a tecnologia.
Oi, pode falar. Oi? Das tecnológicas também e culturais, né, da sociedade. Então, a cultura também passou-se a se trabalhar, a se preocupar mais. Nós trabalhamos muito também com uma técnica, eu gostaria que vocês anotassem aí, que essa técnica vai cair na prova, tá? Que chama-se andragogia. Na intervenção grupal, quando é com adulto, dependendo da escolaridade dele, que faz parte da cultura, nós utilizamos muito a técnica da andragogia. O que é a andragogia? É a aprendizagem no adulto, na idade adulta. Quando essa aprendizagem na idade adulta, nós temos que usar alguns recursos que eles vão de encontro para o interesse dele. Então, devemos utilizar muita figura, muita cor, som, filmes rápidos de 2 minutos, a gente não recomenda. Eu estou preparando um trabalho, vou ter 4 minutos. Não, esquece, 4 minutos, ele se perde naquele conteúdo. Deve ser, orientado, né? Que deve ser, se orienta que seja de 2 a 2 minutos e meio no máximo. As quais eu respondi, né? Nós vamos falar um pouquinho de psicossocial. É interessante também para todo esse processo. E o que é o psicossocial? Muito se vê as pessoas falarem psicossocial, quando você pergunta, as pessoas ficam meio perdidas, né? Muito se fala na psicologia também o biopsicossocial. O bio é todo o nosso fator biológico. O psico é todo o nosso fator psicológico. E o social é todo o nosso fator social. E essa relação, ela é muito bem vista também para a psicologia. Por isso que eu coloquei, olha, biopsicossocial, eles têm que estar interligados, principalmente o psicossocial para nós que somos da psicologia. E aí ele fala, então, para Michele, ele fala, a técnica, que é a dinâmica dos grupos, ela compreende 2 conjuntos diferentes do processo. O primeiro conjunto são os fenômenos psicossociais. Esses fenômenos, eles se produzem principalmente nos pequenos grupos, porque a forma de se relacionar, ela é muito natural. E aí nós vamos ver, né, o que pode acontecer nesses fenômenos psicossociais que nós temos que identificar, porque nós sabemos o que é psicossocial, é psicológico e social. Mas o que eu tenho que observar, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que entender e compreender durante esse processo do psicossocial? Então, eu tenho que estar tudo relacionado à diferença, a atitude que esse indivíduo tem, o preconceito, o estereótipo, o estigma, que vem a ser contrário às normas sociais. Então, neste momento, quando eu falo de psicossocial, eu tenho que saber ou procurar observar neste grupo a atitude de cada indivíduo que é participante. Do preconceito, em falas nós observamos os preconceitos. Como assim fala? Às vezes, com pequenas brincadeiras que ele fala assim, mas olha, isso é preconceito, eu estou brincando. Não. Existe, lembra que nós já falamos em algumas vezes, que existem preconceitos que às vezes a gente não quer demonstrar que o tenha. Existe o estereótipo e o estigma também. Então, no psicossocial, eu vou identificar como ele está na parte psicológica através das suas atitudes, da sua fala, do seu comportamento. Lembrando que sempre no psicossocial, é uma coisa que eu bato muito nos cursos que eu faço, eu não tenho que perceber, eu tenho que observar. Lembra que eu falo em sala? Em teorias técnicas de grupo, a observação, a evidência, ela é muito importante. E aí tem o segundo, que é o conjunto de métodos, que permitem atuar sobre a personalidade através desses grupos. Que aqui ele fala, eu gostei muito dessa forma, que eu vou trazer um exemplo da organizacional, mas podemos trazer um exemplo também da clínica. Deixa eu pegar a clínica primeiro. Eu não sei se nesse grupo alguém faz ou já fez do plantão psicológico. No plantão, em algumas clínicas, elas trabalham dessa forma, elas atendem 3 atendimentos, depois encaminha, né, para abordagem ou para a área necessária.
Isso nós falamos que é um método. São critérios que nós aplicamos para determinadas situações. Então, no conjunto de métodos. Então, aqui nós vamos ver. Existe quando você vai fazer... Tem muitas barrinhas abertas aqui. Para mim, está bem difícil eu enxergar. Existe, como você vai fazer o processo admissional, nós temos que fazer o exame clínico, físico, né? Que aqui ele fala a auscultação, que é a escuta, palpação, que é para verificar, né? Se como ele está, se ele tem dores no joelho, principalmente, e aqui eu não consigo identificar as outras. Isso é o exame físico. Ele faz parte dos métodos de um processo admissional. Aí ele vai para o exame de entrevista, questionário, história da saúde. Esta parte de entrevista, história da saúde toda, ela está ligada também com o psicossocial. Neste momento, eu venho saber da história da família, eu venho saber dos problemas atuais. Aqui eu não consigo. Alguém pode me falar o que está escrito aqui? Tem ninguém nessa. Tem sim. Qual é? Esse aqui embaixo. Tem, sim. Problemas atuais. Acho que é problema. Familiar, tá vendo? Exatamente. E aí vão ser isso. Aqui vão ser os exames, vão ser os testes que têm que ser realizados. Então, vamos voltar no teste para vocês lembrarem, no slide anterior. Então, a definição do processo grupal, eu tenho que conhecer do meu grupo os fenômenos psicossociais, mas eu tenho que entender também quais são os métodos aplicáveis para este grupo. É lindo, viu, gente? Vocês podem estar cansados, mas é muito legal. Dois conjuntos diferentes de processos. O conjunto dos fenômenos psicossociais, mais o conjunto de métodos. Lembra que nós falamos lá atrás, o primeiro é o fenômeno dos psíquicos e depois dos métodos. Ele vai dar o quê? O campo da ciência que investiga os fenômenos de sujeitos em microgrupos. Então, se acontecer de surgir uma questão de falar assim, cite o campo da ciência que investiga os fenômenos de sujeitos em microgrupos. Vocês vão colocar o conjunto dos o conjunto dos fenômenos psicossociais e o conjunto dos métodos. É isso aí. Eu vou entender a ciência, nós estamos falando de ciência. Eu não tenho como ter a ciência comprovada se eu não tiver esses fenômenos estudados. Falei para vocês em sala, os testes psicológicos. Os testes, eles passam por toda uma análise. E dentro dessa análise estão os fatores, os fenômenos psicossociais e também os métodos. E é uma ciência aplicada porque ela propõe uma intervenção. Vamos destacar aqui a expressão técnica, né, que enfatiza o movimento. Que movimento que é esse? Nós temos a técnica que ela vai investir nos movimentos. Ah, isso aqui vai tudo, eu vou pôr tudo assim. Vamos lá. Processo de atividades na direção da realização grupal. Então, esse é o movimento, né, que eu vou procurar saber quais são as atividades desses processos. A permanência em si, a transitoriedade, se eu vou precisar de uma atividade ou de duas atividades, dois encontros, dependendo do grupo e da atividade em si. Aqui, contém em si a permanência e a transitoriedade, eu vou falar até dar um exemplo de vocês, sala de aula. Qual é? Esse exemplo, por exemplo, eu tenho essa mesma aula gravada, não, nós vou dar essa mesma videoaula, com esses mesmos slides, que vai ser dado na sexta-feira, tá? Mas, às vezes, a forma de falar pode ter alunos que participem e que, às vezes, acaba tendo uma intervenção diferente. O conteúdo é o mesmo, mas a permanência, ela pode ter mudanças. O processo é endógeno, que é determinado pela identidade, que é endógenos, é interno, que é determinado pela identidade do grupo e das possibilidades que esse grupo me oferece. Porque se eu tenho uma atividade, um movimento preparado, porém o grupo não me dá essa possibilidade,
eu posso e devo ter alteração naquela técnica de grupo planejada para aquele momento. Ela traz também implicações para a coordenação do grupo, do trabalho em grupo, tão peculiar como a pesquisa e ação. Por quê? Logo embaixo ele explica. Porque a mudança prevista na pesquisação é uma intervenção nos processos internos e corresponde a uma modificação na estrutura do grupo. Então, se for necessário, neste momento que eu falei, que eles não estão me dando possibilidade para que eu dê andamento naquilo que foi planejado, ela pode trazer implicação para a coordenação do grupo, que vai interferir na pesquisação, porque a forma que eu planejei vai ter que se adequar àquele momento do grupo a qual eu estou trabalhando. Gente, vocês estão entendendo? Sim. Sim. Sim, professora. Sim. Vamos lá. Para Amado e Guittete, eles falam assim, Guittete a gente fala, os grupos nascem da tomada de consciência de indivíduos isolados de seus interesses comuns e de sua interdependência. Então, quando o grupo começa ele nasce, né, do indivíduo, chega o indivíduo, ele não tem ainda a sinergia, ele não conhece, mas se ele procurou aquele grupo que é específico para aquela situação, ele tem um interesse comum nele. E aí ele vai acabar interagindo com este grupo, porque os interesses, interdependência, os interesses deste indivíduo está ligado com o interesse de todos os outros que estão envolvidos nesse grupo. São fundados a partir do compartilhamento de fins, que é o que eu já expliquei aqui em cima, né? Que justificam a sua existência e pelo reconhecimento da dependência em relação ao outro. E esse grupo, ele pega, eu vou dar até um exemplo também, que é um grupo operativo esse, que eles se apegam muito, sabe? Eles consideram quase assim como amigos mesmo, eles se tornam, porque é um pequeno grupo, né? Tem um grupo de uma colega minha que eles fazem hidroginástica, e é tudo para pessoas de 60 anos, para pessoas idosas. E esse grupo de hidroginástica é tão bonitinho que eles começaram, exatamente, eles foram procurar pela necessidade de movimentar o corpo, mas era isolado. Mas o interesse de todos que estavam ali, são 8 mulheres, elas têm um interesse comum, que é a melhoria da sua qualidade de vida. Mas com isso, elas criaram uma interdependência tão grande que uma vez por mês, mesmo elas se encontrando 3 vezes por semana, uma vez por mês elas se encontram para o chá da tarde num sábado. Uma leva uma coisa, uma leva outra, eles fazem em outros lugares, né? Então, você vê como é importante essa interação, essa sinergia, essa coesão no grupo. Os objetivos individuais e grupais, eles podem modificar-se ao longo da existência do grupo. O grupo, ele começa quando cada indivíduo tem o seu objetivo próprio. Mas o grupo, ele tem um objetivo que o coordenador colocou de um grupo, do objetivo geral, que a gente fala objetivo geral. Durante este processo, ele pode mudar. Ele pode mudar se tornando até, a gente fala, alguns objetivos específicos. Vamos dar o exemplo da hidroginástica. Eu cheguei, eu como professora, pensei que naquele grupo, né, nós íamos trabalhar o todo a parte física do corpo de uma forma geral. Mas eu identifiquei, esse era meu objetivo, que durante a aplicação dos meus exercícios dentro d'água, hidroginástica, exercício dentro d'água, elas tinham muito mais dificuldade de fazer com as pernas. Então, eu vou focar, olha lá, eu vou modificar os meus exercícios, intensificando nas pernas. Então, eu tive uma mudança no decorrer da existência. E acontece, viu? Porque conforme eu vou conhecendo o grupo, ela vai tendo modificação. Eu vou fazendo modificações de acordo, porque às vezes eu faço
um planejamento de um grupo, mas esse grupo cresce muito rápido, então eu vou ter que me adequar a isso. Ou eu vou fazer uma modificação e o grupo vai muito devagar, eu vou ter que modificar em relação a isso também. As pessoas de um grupo não consentem em integrar-se, senão a partir do momento em que certas necessidades podem ser satisfeitas. Neste grupo que eu estou falando para vocês, eu fui fazer parte, né? E eu não consegui me integrar, não consegui. E aí eu fui uma vez, fui 2 vezes, fui 3 vezes, mas eu não conseguia me integrar. Por quê? Eu sentia que era muito devagar para mim, eu precisava de uma coisa muito mais rápida. E a hidroginástica, ela é tranquila. Com isso, eu acabei me afastando dessa atividade. Então, as pessoas de um grupo, elas não consentem integrar-se, senão a partir do momento em que certas necessidades podem ser satisfeitas. Se você não tomar cuidado, você observar e evidenciar que existe indivíduo ou indivíduos que eles não estão conseguindo se integrar ao grupo e procurar saber o porquê disso, você perde esse indivíduo. Ele acaba saindo do grupo, se excluindo do grupo. São 3 necessidades interpessoais típicas. Necessidade de inclusão, né? Nós falamos lá atrás já. Necessidade de controle e necessidade de afeição. Nós vamos falar cada uma. A necessidade de inclusão. Ela tem que sentir-se fazendo parte do grupo e de sentir-se aceito, valorizado, respeitado. Isso a gente sabe. Vamos lá. Procuram evidências que são aceitas pelos membros do grupo. Quais são um exemplo de evidência? Às vezes ela falar algo e ela sentir que o grupo deu atenção naquela situação a qual ela falou. Então, ela está procurando evidências que a fala dela é interessante para o grupo e, a partir daí, ela começa a se sentir inclusa no grupo. Quando tem um alto nível de inclusão? Gente, observe vocês agora. Parem um pouquinho, saiam um pouquinho do WhatsApp. Uma vez que vocês não estão aqui, muitos estão no WhatsApp, o que acontece? Vocês não estão incluídos no processo, né? Quando a gente percebe um alto nível de inclusão, ele se relaciona facilmente com todos, é um indivíduo que tem facilidade de se relacionar, de comunicação, ele circula muito fácil entre as pessoas, ele tem prestígio, ele às vezes é considerado até um líder, mas ele tem aquela coisa, ele valoriza muito isso, ele faz com que as pessoas, ele tem um poder de persuasão, de convencimento, ele faz com o seu jeito que as pessoas acabem sentindo tudo isso por ele. E ele também é um indivíduo de grande popularidade. E a não inclusão, que é uma inclusão negativa, elas tendem, quando elas não se sentem inclusas, elas tendem a ser retraídas. Elas desligam-se das funções sociais e apreciam mais o isolamento. Eu procuro identificar muito isso quando nós estamos dentro da sala de aula, né? Aquele aluno que ele se interage mais, aquele aluno que ele prefere ficar mais isolado, de acordo com a possibilidade, eu procuro trazê-lo para que ele possa interagir mais, mas isso é através da observação que a gente consegue identificar. Tem que ter a observação muito bem desenvolvida. E aí vocês falam, professora, como que eu posso desenvolver a minha observação? Observando. Observando e procurar analisar as suas observações, tanto de uma forma positiva, como de uma forma crítica também. Necessidade de controle, né? Isso é um outro objetivo. Se refere ao estabelecimento de relações de comando e de autoridade. Então, existem alguns indivíduos que fazem parte nesse grupo que ele tem necessidade de ter o comando, de ter uma autoridade. Ele sente a necessidade de ter o poder. Existem também muitos que são considerados líderes, mas ele por necessidade de controle, mas ele não tem o perfil de controle, tá? Ela implica lá no respeito pela competência e pela responsabilidade dos outros e a consideração dos outros por sua própria competência e responsabilidade. Eu quero reforçar,
Quando a gente coloca poder, aquele que tem a liderança, porque ele é muito mais técnico, ele não é tanto pela competência comportamental, pela responsabilidade que ele tem com o grupo. Ele tem essa necessidade de controle pelo conhecimento técnico que ele tem. E isso eu vou trazer como exemplo o que nós falamos lá atrás, daqueles que são coordenadores de grupo, eles não conhecem, eles conhecem a técnica, eles conhecem a metodologia, só que eles não têm a habilidade de relacionamento, de comunicação, de intervenção diante dos grupos. Então, isso vai implicar que ele pode ter os conhecimentos técnicos necessários, as competências técnicas, mas as competências comportamentais ele não tem. Quando fala necessidade de controle, é uma necessidade das competências técnicas e das competências comportamentais. Independente de que área, viu? Quando se tem um alto índice de controle? Quando aquele indivíduo que ele gosta de influir, de liderar, persuadir, que é o poder de persuasão, de convencimento, de chefiar, ele gosta de pessoas, ele gosta de gente. E aí nós temos aquele que é o controle negativo, né? Ele não domina, são submissos, são seguidores, eles são rebeldes e os outros eu não consigo... Tá aqui. Alguém sabe me dizer ou são rebeldes e... Resistentes. Obrigada. Resistentes. E nós temos o último, que é a necessidade de afeição. Nós estamos no 27, nós estamos chegando já no nosso, como a gente coloca sempre até as 8h30, estamos quase chegando já na nossa atividade, tá? Então, nós temos a necessidade de afeição. É o estabelecimento de relações afetivas, de sentimentos íntimos e particulares. Essa necessidade de afeição é quando a pessoa, o indivíduo, ele procura dentro do grupo uma afirmação de que sua presença é fundamental, pois um grande desejo de interação emocional. Essa necessidade de afeição, normalmente, quem apresenta são aqueles indivíduos mais inseguros, que eles costumam conviver mais solitariamente. Então, eles procuram nesse grupo uma necessidade realmente de afeição, dele ser aceito, olha lá, ele não precisa ter o controle, mas ele precisa ter ali a inclusão, para que ele possa interagir emocionalmente. A gente vê essa parte aqui, gente, da necessidade de afeição muito em idoso, tá? Em idoso a gente observa muito, que ele procura uma afirmação para que ele se sinta também e faça parte da interação emocional. Afeição negativa. São mais distantes, menos amorosos, menos íntimos e confidenciam menos. Eles tendem a ser mais calados dentro do grupo. A gente fala assim, nossa, mas ele é muito sério. Não é que ele é sério, é o jeito dele, mas ele precisa, é o jeitão, eu falo, né? Mas ele precisa de afeição tanto quanto o outro. Se nós, dentro do grupo, que somos, vamos lá, que somos os coordenadores do grupo, conseguimos perceber, observar e trazer esta pessoa, esse indivíduo, para junto de nós e do grupo, nós conseguimos fazer com que essa afeição, ela se torne positiva. Consegue? Consegue. Porque ele vai se sentir inserido dentro dele. Olha, 8h26. Todo mundo atentos, vamos desligar agora, que é uma atividade muito gostosa. Nós vamos fazer uma atividade. Todo mundo aí? Sim, estamos aqui. Sim. Aline está aí? Tô. Sim. Angélica? Estamos aqui. Beatriz? Mariana? Beatriz Rodrigues, Dario, Eduardo? Estamos em 34. Então, vamos lá. Atividade. Vocês peguem um papel agora, nós vamos discutir essa atividade, tá? E essa atividade, anotem para mim
Olha aqui, anotem para mim. Eu estou com o nome de todos vocês aqui. Vocês vão anotar para mim a data de hoje. Apesar que eu vou mandar aquele link para você. A data de hoje e o horário. Só que Vão entregar no primeiro retorno de aula. Tá muito barulho, Professora, professora. eu não te entendi. Tá muito barulho. Não consigo te ouvir. Gente, coloca o microfone no mudo, por favor. Vocês vão me entregar esta atividade no primeiro dia de aula, desenhado bonitinho assim. Só que não vai desenhar isso aqui, mãe, olho, não, tá? Vocês vão desenhar uma bandeira. Uma bandeira. E aí, vão ter seis perguntas. Cada pergunta, a primeira pergunta, você vai escrever no quadradinho 1. Segunda no 2, outra no 3, outra no 4. Não sei se nós temos 6 no total, mas acho que deve ter 6, sim. Então, vocês vão começar pelo 1. Vocês vão me entregar escrito o nome e a data de hoje na primeira aula que nós retornarmos, ok? Então, vamos lá. Ok. Pode desenhar essa bandeira aqui, não escrevendo nada, fazendo os 6 quadrados, não escrevendo nada dentro, por enquanto. Todo mundo desenhou? Professora, Oi. Você pode explicar de novo, Professora. por favor? eu estou sem acesso aos slides. Professora, Não, tranquilo. eu estou sem Como acesso que ao slide. Eu estava acompanhando pelo celular. Vanessa, eu não estou conseguindo ver a atividade. Vanessa, você é do primeiro ano? Não. É Vanessa. Vanessa, manda Vanessa. um oi para mim. Manda um oi para mim, que eu já tirei foto e já te envio já. Manda no Como que, meu mano? WhatsApp. Meu WhatsApp, você tem meu WhatsApp? Não. 998 Espera só um minuto. 998 48 1658. Ok. Professora, é Isabela da quinta série. Eu também não tenho acesso aos slides. Posso te mandar o WhatsApp? Isabela, eu já vou passar para todo o seu grupo. Tá. Eu vou mandar aí no grupo da quinta série também. Ok, estou enviando. Ok. Eu já te mandei um e-mail, o WhatsApp. Já recebi. É loira, né? Você Isso, já recebi. isso mesmo. Ok. Aqui eu já vou passar para a turma do primeira série. Que acho que Eduardo, do representante da primeira série, será que está aí? Só um minuto. Nossa, é tão difícil para... Mais fácil eu fazer assim. Tirar outra foto. Estão fazendo? Uhum. É só para fazer a bandeira, né, professora? Só a bandeira e os 6 quadrados, tá? Tá bom. Eduardo! Oi. Eduardo! Tô te vendo! É muito gostoso, viu? E é tão gostoso que eu estou dando orientação de TCC também pelo Zap Web, né? E é muito... A gente não sabe como que a gente sente falta de vocês, viu? Vamos lá, então. As bandeiras estão feitas. No primeiro quadrado, vocês vão escrever qual foi a sua, ou qual foi a sua maior conquista pessoal.
Qual é a sua maior conquista pessoal? Professora, escrever ou desenhar? Escrever. Uma Ai, palavra. eu não sei desenhar. Ó, minha bandeira pessoal. Você vai desenhar a bandeira, tá? A Ingrid. Uma palavra. Em uma palavra, você vai colocar qual que é a sua maior conquista pessoal. A segunda, qual a sua habilidade social que considera ser um diferencial positivo? Okay? Uma habilidade social que você tenha e que você considera que é diferencial em relação às outras pessoas. Professor, eu não sei. Pense se alguém um dia comentou alguma coisa relacionada a alguma habilidade sua. Fala, olha, você tem isso. Qual a minha habilidade social? Eu vou perguntar para minha família. Qual que é a minha habilidade social? Ok? Não, eu ainda não pensei. Pergunta para quem, exatamente. Olha, eu falo, sabe o que eu falo sempre? Se alguém tem namorado, se alguém está casado, se tem uma amiga do lado, pergunta, porque tem que ser sincero. Agora, mais sincero que pai, mãe, esposa e marido é difícil. Família, okay? qual é a minha habilidade social? Positiva. Positiva, hein? Pelo amor de Deus, com vergonha. Ai, cadê ele de novo? Alguém tá vendo? Não. Vou procurar de novo aqui, peraí. Professora, então é para fazer uma bandeira. O primeiro quadrado é para colocar qual é a maior conquista pessoal e o segundo quadrado qual a habilidade social? Isso, só com uma palavra. Tá. Pode ser tipo qualquer bandeira. Tem qualquer bandeira. A bandeira que eu mostrei o modelinho, né? Você viu que eu passei até um modelinho para vocês. Eu não consegui. Apareceu o modelinho. Agora apareceu. Pode ser qualquer. Pode ser, não tem problema não, tá? Não tem Retângulo com 6 retângulos dentro. Espera que eu tô passando aqui, porque... Aí você vai colocar o terceiro, quem você considera seu mentor. O que é o mentor? Uma pessoa que você... Não precisa ser pessoa, né? Que você considera ser, assim, um exemplo para você. Tanto como pessoa ou como profissional, aí você que vai escolher, tá? Fez, Elizabeth, estou te vendo, hein? Tudo bem? Agora nós vamos para a quarta. O que você gostaria de aprimorar ou desenvolver em si mesmo? Tem que ser uma palavra também, professora? Hã? Uma palavra Não, só também? Tudo vai ser só uma palavra. Uhum. Agora, Eu quarta. não ouvi essa. Você não ouviu? Uma pergunta. Ó, é o que Qual que é o gostaria de aprimorar ou desenvolver em si mesmo. Qual é a diferença? O aprimorar é uma situação que você é o que você já tem e você gostaria de melhorar. Agora, o desenvolver é o que você não tem e precisa desenvolver, tá? Essa é a diferença entre um e outro. Aí nós vamos para a quinta.
qual sua habilidade social que precisa ser aprimorada, que precisa ser desenvolvida? Se não tiver nenhuma. Brincadeira. Não. Oh, meu Deus. Qual a minha habilidade social que precisa ser aprimorada? Aprimorada, que seria melhorar, tá? Ou desenvolvida. Lá em cima você falou que de uma habilidade sua que é um diferencial, né? Em relação a muitas pessoas. Mas você tem uma habilidade social que você precisa melhorar ou desenvolvê-la. Eu não sei. Você não sabe? Pensa, faz uma análise, pensa você. Você não está com ninguém do teu lado? Tô. Então pergunta. Vai, amor, o que eu preciso desenvolver aqui? Ai, quando é amor, bem, ele é mais sincero possível. Ele sempre fala, não sei. Fala. E aí nós temos a última. É a última mesmo. Qual a sua maior facilidade de trabalhar em grupo? Qual a sua maior facilidade em trabalhar em grupo? Dá tchau para ela, Elizabeth. Oi! Que bonitinha! Todo mundo respondeu? Sim. Sim. Ok. Nós vamos agora refletir, né? Eu gostaria que vocês interagissem nesse momento, que é a nossa dinâmica, a nossa atividade da aula. Nós falamos em grupo. Esses grupos que nós consideramos hoje são os pequenos grupos, né? A importância que tem de todas as situações, do que escolher, do que falar, a temática, o grupo operativo, o grupo terapêutico. Então, falamos várias vezes isso. E aí, neste momento, você é um indivíduo que está chegando num grupo e que é muito importante esta dinâmica para que o coordenador conheça primeiro o cenário do grupo ao qual ele vai estar trabalhando, tá? Qual que vocês sentiram mais dificuldade para responder? Qual habilidade que eu tenho que aprimorar? Que eu já tenho, mas que eu teria que aprimorar, no meu caso ali. Para mim também foi essa. Vocês conseguiram encontrar ou não? Sim, eu consegui. Mais ou menos. Olha que legal. A que conseguiu. Como que você conseguiu encontrar? Eu busquei no meu trabalho, por exemplo, que eu tenho mais facilidade de fazer, alguma situação que eu normalmente tomo à frente, e aí eu coloquei isso. Mas isso é uma habilidade que você precisa aprimorar ou você já tem? Eu vejo que eu tenho, mas que eu preciso melhorar, sim. Eu coloquei flexibilidade, no caso. Eu acredito que eu seja, mas em alguns momentos nem tanto. Não sei se deu para entender. Olha como é legal. Aí nós vamos fazer a interpretação das palavras que durante o jogo, a teoria do grupo, durante o grupo, eu posso trazer essas perguntas, tá? Você acredita que te falta mais flexibilidade ou mais proatividade? Flexibilidade. Porque a flexibilidade, ela está ligada à resistência. Sim. A proatividade, ela está ligada a dinamismo. Perfeito, perfeito. Percebe? Quando eu ligo para ele, é mais flexibilidade ou a proatividade? Quando ele fala flexibilidade, ao mesmo tempo, ele já está refletindo em muitas situações que ele precisa melhorar. Foi o que você fez em relação ao seu trabalho.
Provavelmente, eu nem perguntei quem está falando, mas É provavelmente... Aline Garcia, provavelmente, essa flexibilidade, ela falta um pouco também na sua vida pessoal. Sim. Porque ela tem interação com esses dois momentos, tá? Ela tem, o pessoal, o profissional, o pessoal, lembra que nós falamos biopsicossocial? Não, psicossocial. Porque nós não vamos trabalhar com bio, nós vamos trabalhar com psicossocial. E quando eu falo social, eu não tenho como tirar o meu trabalho deste momento. Ele faz parte do social. Sim. Olha como é legal. Quem mais? Sim. Teve outra que falou mais ou menos. Quem foi? Eu coloquei no que precisa desenvolver, professora. Isso. Qual que você precisaria desenvolver? A paciência. A paciência. Você acredita que você é a paciência ou é a ansiedade? Não, na verdade não é a ansiedade, é a paciência. Eu entendo que o outro tem o seu tempo, tem os seus momentos, o seu jeito. Aí não é nem a questão de ansiedade, é a questão de realmente ser paciente, de esperar, de entender. Olha como mas isso é no todo o contexto. 25. Deixa eu te perguntar. 25, tá. Então, aí já é a paciência. Quando a gente tá com um grupo de 18, 19, 20, a gente já fala assim, é da idade, né? O imediatismo. Então, faz parte, mas tranquilo. E muito legal. Você vai perceber... Ah, caiu de novo. Caiu para vocês aí? Caiu. Não, professor. Não, então, mesmo assim, vamos... É o último slide, nós vamos continuar. O slide saiu. Então, esse momento é um momento muito importante. O fato de você ter já observou, já reconheceu da paciência, o próprio coordenador do grupo, ele já vai estar anotando, o coordenador não, o observador do grupo, ele já vai estar fazendo suas anotações dessas falas de vocês, para que no próximo encontro já tenha atividades para que sejam distribuídas. Percebe? As tarefas que eles vão trazer vão estar relacionadas a isso. Quem mais gostaria de falar? Hã? Quem mais? Elivane, Eliane, cadê Eliane? A Beth já falou. Angélica. Não? Qual outro? Gedivaldo. Outra coisa. Ó, vamos lá. Qual outra que vocês tiveram dificuldade além dessa? Deixa eu direcionar. Mentor. O que vocês colocaram como mentor? Quem gostaria de falar? Eu coloquei meu pai. Pai. Quem mais? Eu coloquei minha mãe. Ok, mais alguém? Eu coloquei uma líder que eu tive. Tem uma outra que colocou lá no fundinho. Colocou o quê? Eu coloquei uma coordenadora que eu tive quando eu trabalhava no RH. Olha lá. Por que você colocou a coordenadora que você teve? Na época, ela me ajudou a me desenvolver bastante. E ela é uma profissional que eu admiro e que eu gostaria de ser. Sim, que ela me inspira. Como profissional ou como pessoa? As duas coisas. Legal. Exatamente. Quem mais? Não? Quem colocou a habilidade social que é um diferencial? Eu coloquei comunicação, professora. Comunicação. Quem mais? Eu coloquei bom ouvinte. Ouvinte. Ah, legal. Quem colocou ouvinte? Foi ouvinte que você falou? Foi. Legal. Olha, o ouvir é uma das habilidades que precisam ser mais desenvolvidas. Então, se você colocou como um diferencial seu, ele é um diferencial. Quando a gente fala de uma habilidade que eu tenho, né, como sendo diferente, é a habilidade que eu falei, é isso?
Isso, como diferencial, isso é um ponto muito positivo. Estou aqui correndo com os slides de novo. Muito positivo, porque a habilidade de ouvir é uma das habilidades que nós mais procuramos e pouco encontramos. Dentro de um grupo, eu tenho que ter essa habilidade, porque quando eu chego dentro de um novo grupo, que está sendo montado, eu tenho muita necessidade de falar. Aí vocês vão pensar lá na faculdade. Sabe aquele aluno que fala na pergunta na sala, vocês ficam tudo irritados? Às vezes irrita, porque quando nos irrita é porque nós não somos muito bons ouvintes. Dentro do grupo, uma habilidade que nós temos que desenvolver é o ouvir, porque ele faz parte da comunicação. A comunicação não é só falar, o ouvir também faz parte da comunicação. Eu tenho que ter os dois muito equilibrados. Se eu tiver só a fala mais desenvolvida, eu vou atrapalhar o grupo. Porque no momento do grupo é o crescimento de todos. E nesse crescimento, todos vão querer falar. E aí, um fala mais que o outro vai acabar se irritando. E aquele que ouve mais tende a falar menos, mas ele tem conteúdo tanto quanto para aquele que fala muito, tá? Aquele que fala fala muito demais, e às vezes os argumentos acabam se perdendo, a gente começa a não prestar mais atenção no que ele está falando, tanto que ele fala, nós chamamos de pessoas prolixas. Esses indivíduos prolixos, o coordenador do grupo tem que ter a habilidade de conversar com ele junto com o clube e falar, olha, a hora que você vai falar, Claudineia, então a hora que você for falar, fale menos, tem que ser claro, objetivo e rápida. Ele pode fazer isso com ele, porque ele não tem conhecimento, consciência que ele é uma pessoa que ela fala muito, ele é muito prolixo. Ok? Mais alguém que gostaria de falar, gente? Não? E trabalhar em equipe? Qual é a maior dificuldade, vamos falar, que você tem de trabalhar em grupo? Qual é a maior dificuldade? Ser ouvido? Hã? Qual a maior dificuldade que tem para trabalhar em grupo? Ser retraído. Eu coloquei a flexibilidade. Hã? Mas, Claudineia, essa no slide está escrito qual a sua maior facilidade de trabalhar em equipe. Professora, qual é a maior facilidade? Mas eu que mudei. Mas não o que a gente escreveu, então. A gente escreveu a facilidade. Isso aí, a gente faz no grupo as estratégias. Porque a facilidade é muito mais fácil de nós, pessoas, seres humanos, encontrar para falar do que as dificuldades. Eu posso ter essas estratégias. Tem alguém que está me procurando? Espera só um minutinho, porque tentando entrar na aula, mas não consegue. O Jonas está pedindo. Professora. Oi. Está me ouvindo? Estou ouvindo super bem. Pode falar. Não, queria saber se você estava me ouvindo. Estou ouvindo. Agora, então tá. Aquelas que eu respondi, que estão respondendo, é o que tá. Agora, qual é a sua maior facilidade de trabalhar em equipe, trabalhar em grupo? Respeito. Hã? Respeito. Respeito. O que mais? Eu acho que é flexibilidade. Responsabilidade. E outro que falou? Flexibilidade. E o outro? Tem alguém que falou alguma coisa? Tem iniciativa também. Iniciativa. Ser flexível, professor. Ser flexível. Como? Ser flexível. Flexibilidade já foi falado. Como?
ser proativo? E proativo também. Por quê? Quando nós somos proativos, nós temos que tomar muito cuidado. A proatividade, por muitas vezes, as pessoas tendem a ser mais rápidas, muito mais rápidas para as entregas, para fazer as coisas. E as pessoas proativas, elas costumam ter menos paciência. E no grupo, quando é um grupo operativo, um grupo terapêutico, nós temos que desenvolver essa habilidade da paciência. Então, ter a proatividade, mas tomar cuidado para respeitar, como nós falaram aqui, aquela situação em si também. Né? Que o outro, ele é mais lento ou menos proativo do que eu. Existiu lá, que é uma que nós falamos anteriormente, que é a facilidade, deixa eu ver o que está me chamando, Angélica, mas a Angélica está aqui, ela está aqui. Vou tirar foto aqui, gente, ó. Então, a empatia, gente, no grupo nós sempre temos que ser empáticos, tanto no grupo operativo quanto no grupo terapêutico. Mesmo nós sendo terapeutas, nós precisamos ter a empatia, tá? Nesse momento mesmo que nós estamos passando, né? É um momento que está levando muita gente à reflexão, é um momento que está nos dando muita insegurança, é um momento de medo, que é o medo do desconhecido, e esse momento, esses grupos que existiam, que eram operativos ou terapêuticos, eles não estão se encontrando, né? E aí, o que a psicologia, inclusive, já estão pedindo, solicitando que nós, psicólogos que tem o CRP, forme grupos para atender aqueles indivíduos que não estão conseguindo assimilar essa mudança, essa situação que está acontecendo. O medo de pegar, o medo de perder, esse isolamento que a gente tem que ficar sem convivência, e isso é a empatia. Nesse momento, a gente pensa que é a empatia. E dentro, quando o grupo está acontecendo, não é diferente. Porque lá naquele grupo que nós estamos participando, vai ter alguém com todos esses anseios, receios, medos, inseguranças, que muitos estão sentindo nesse momento. Por isso que ele procurou esse grupo. Ok? Alguma pergunta? Você sabe o que eu queria de vocês agora? Eu queria de vocês um feedback de como que vocês acharam a videoaula. Para vocês foi fácil? Vocês tiveram dificuldades de conexão? Como que foi? Eu tive dificuldade. Eu tive dificuldade, né, Odete? Sim, mas agora... A dificuldade que você teve... Odete, a dificuldade que você teve relacionado mais a quê? Por exemplo, agora eu estou vendo você, mas eu não consigo ver, está em branco a parte da bandeira. Não sei se eu tenho que ativar alguma coisa aqui. Por exemplo, o áudio, você conseguiu me ouvir agora, né? Porque desde o começo da aula você não estava me ouvindo, só que eu estava te ouvindo. Então, a dificuldade foi essa. Acredito que da próxima não vou ter. Perfeito, perfeito, Odete. Quem mais? Eu tive dificuldade para ouvir a senhora em determinados momentos. O áudio parecia que estava cortando, sabe? Então, eu pegava o começo da frase e o final. Não conseguia pegar o todo. Áudio aluno, áudio professor. E esse meu Note, ele tem, assim, um áudio muito, muito bom. Isso aí pode ser, que aí eu estou fazendo isso e vou passar para a Letícia, tá? E alguém mais, gente? A Angélica. Angélica, você conseguiu entrar? Consegui. Tem duas Angélicas. Tem uma que não está conseguindo entrar, mas ela foi convidada. As duas estão liberadas, ó. Eu tive dificuldade para entrar, eu entrei a partir do 10º slide. Como que você chama? Porque estava dando congestionado, não estava entrando. É a Nicole? Não, não, sou a Juliana.
Oi, Juliana. Você sabe, Juliana, que você falou uma coisa que pode ser um pouco... Eu vou até verificar com a Letícia desse congestionamento que você falou, por estar congestionado. Ok. Ok. Mais alguém, gente, alguma dificuldade? Vocês gostaram de ser videoaula? Eu gostei. Professora, tem uma dúvida. Pode falar. É para a gente escrever aqui na bandeira que a gente desenhou a data de hoje, o horário? Qual horário? O horário de aula, às 20h58, que é a nossa aula, que vamos encerrar daqui a pouquinho. Ah, perfeito. Tá? Essa daí é uma atividade que a gente tem que entregar pós-aula. Eu, na verdade, toda a nossa aula eu pego. Neste primeiro momento... 8h28, que foi o início da atividade. Coloca o horário de fim. Então, pode pôr 8h28, não tem problema. Que é a outra coisa. Alguém mais teve alguma dificuldade, gente? Vocês acharam mais fácil nesse momento? Outra coisa, eu me coloco à disposição de vocês. Vocês estão com o slide, tá? Vai ter o link, o nosso link vai sair meio bagunçado, vão ter 2 links, vocês vão ver que é até um determinado tempo, depois de determinado tempo. Vão ter 2 links, que eu vou repassar para vocês assim que chegar no meu e-mail. Ele vai estar postado na aula, tá? Independente disso, eu me coloco à disposição, professora. Teve alguns slides que eu não peguei, eu posso agendar um horário para tirar dúvidas? Vocês fiquem à vontade. Eu estou me colocando à disposição. Pode falar. Desculpa. Essa aula, ela vai ficar salva? Porque, que nem eu tive dificuldade para entrar. Eu entrei a partir do 10º slide. Ela vai ficar salva. Essa aula vai ficar salva e nós vamos receber 2 links. Porque nós tivemos que parar 1 hora, lembra? Para ver se começava de novo. Então, nesses 2 links, eles vão ser liberados para vocês. Tá, professora. Oi. Só para relembrar as atividades para quando a gente voltar. A gente tem o pós-aula, um questionário no encontro 5 e outro no encontro 6. É isso, né? Mais a atividade da bandeira. Isso. Vocês vão observar, vocês vão ver lá também, que lá quando vocês clicarem lá nas notas de trabalho de vocês, atividades, lá já estão inserindo os pontos daqueles que fizeram atividade em sala. Todos os pontos já estão inseridos lá, tá? Agora, esses daí vocês vão me entregar, que aí eles vão ser inseridos assim que nós retornarmos. Tá. Você já tem previsão para quando vai retornar? Tem alguma previsão para quando vai retornar? Não temos. Nós estamos dependendo tudo da Secretaria da Saúde, né, do nosso ministro. Mas eu acredito que o mais seguro vai ter que ser para nós. A Anhanguera, ela está, na verdade, ela está, assim, acompanhando, preocupada com toda essa situação, mas também preservar todos nós também, né? Professora, será que por Skype não seria melhor, menos congestionado? Não sabe por quê? 2 situações. O Skype, nem todos têm. O Skype, ele não grava. E esse aqui, para vocês terem uma ideia, ele é da Microsoft e ele salva o link vai para o meu e-mail da faculdade, não tem nada a ver com o meu particular. Eu acredito que não seja... Exatamente, é pago, é tudo pago. E esse daí, tem outra coisa, é uma segurança de vocês também, sabe? As aulas foram... Pense que essa é a primeira aula de todos. Nós estamos saindo na frente, a primeira aula de todos. Com os outros professores na segunda. Então, por isso que eu anotei as dificuldades que eles tiveram, para eu passar para a Letícia, e a Letícia repassar para essas dificuldades. Teve alguns que falavam também e cortavam, que eu não conseguia ouvir. Eu até peço desculpa, mas não chegava para mim a fala completa. Ok? Juliana, ô Juliana, cadê seu nenê? Eu tô vendo um nenenzinho, uma criança aí no colo. Gente, ah lá, ai que bonitinhos os 2.
Desculpa, professor, ele apertou sem querer. Não, imagina. Você sabe o que eu falei hoje? Esse momento nosso, ele é um momento muito bom. Espera só um minutinho.